Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, chegamos à sétima unidade da nossa disciplina Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional. Que legal, gente, estamos chegando ao final desse ciclo importante, né? Que é o ciclo da nossa formação, da aprendizagem. E que bom que nós conseguimos compartilhar experiências e também aprender muitas coisas novas, né? Que é o importante. Bom, qual é o assunto da unidade 7? Esse assunto é bem interessante, importante, né? Que é a questão do conflito e da negociação. Bom, a gente viu aí na unidade que existem vários tipos de conflito, de várias origens e várias motivações. O que é importante a gente pensar é como ele acontece, quais são as razões que levam a comportamentos das pessoas em determinado lugar que levam aos conflitos. Porque o conflito é um fenômeno da coletividade. Então, assim, aonde há pessoas, aonde há grupos, provavelmente a gente vai ter em algum momento situações que vão levar ao conflito, né? E também tem a ver com essa questão do autoconhecimento, né? Muitas vezes o conflito está relacionado com essa falta de se conhecer ou de conhecer o grupo o qual você faz parte, né? Então, assim, quais são os comportamentos inteligentes, né, que nós podemos cultivar para tentar diminuir esse ambiente de conflitos? Então, a gente tem que, primeiro, saber escutar. Nós somos uma sociedade hoje, a sociedade do século XXI, muito falocêntrica, né? Que quer muito falar, que quer muito se expressar, mas pouco nos dedicamos a ouvir. E ouvir não é simplesmente eu ouvir qualquer coisa, mas eu estar aberto a ouvir o outro, ouvir as razões das pessoas. Então, assim, é muito interessante essa questão do ouvir, porque vai nos direcionar também para um outro campo muito interessante, que é a empatia. Então, quando você ouve a razão do outro, tenta entender o contexto da outra pessoa e as razões para determinadas atitudes, você começa também a desenvolver essa empatia. Outra questão também interessante é você entender as razões. E aí, para você entender as razões, basicamente você precisa ouvir, você precisa ir além de só tentar entender o contexto, mas tentar entender as razões daquela pessoa para determinado comportamento ou para que tenha ocorrido determinado conflito, né? E também entender os comportamentos das pessoas relacionado àquele contexto ao qual ela da sua origem, que é a questão da cultura, de onde ela veio, quais são as suas referências e como isso impacta no comportamento do outro e como isso também, quando se junta com outras pessoas, isso acaba levando aos conflitos, né? E por fim também questões pessoais, porque assim, em algum momento da vida nós vamos estar passando por problemas, mesmo as pessoas mais, né, de bem com a vida, as pessoas mais controladas. Então a ideia é pensar que em algum momento da vida eu também vou precisar ser ouvida, eu também pode ser que eu esteja em crise, pode ser que eu precise da empatia de alguém. Então às vezes é você que vai precisar ser ouvida, é você que vai precisar explicar as suas razões. Então é interessante que você também possa entender que mesmo as pessoas mais controladas, mais de bem com a vida, mais que têm mais o autoconhecimento, elas podem também passar por momentos difíceis e demandar assim, então, um comportamento empático, né? Então, assim, como diminuir esses conflitos? É o que a gente quer mais, né? Primeiro, não se autocondenar para sempre, né? Um erro, um comportamento ruim ou uma frase infeliz é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a ideia é a gente não cultivar essa autocondenação ou também condenar o outro. Outra questão também é tentar praticar esse exercício de tentar ouvir a si mesmo, tentar ouvir você. Por que que você pensa assim? Por que que você age de determinadas maneiras, né? Questão da própria personalidade. E de repente você pode descobrir que você precisa de uma ajuda profissional, né? Em alguma questão da sua vida.
Mas também não é porque você quer falar ou que a sua fala é condenada que também você vai se calar para sempre. Claro, nós temos o direito de nos expressar, mas se expressar em momentos certos, se expressar em momentos que realmente sejam interessantes, que você seja ouvida ou ouvida. Então, assim, muitas vezes a expressão ou querer se expressar em momentos errados também pode levar aos conflitos. E outra questão que é importante para todas as pessoas, para todos nós, é cultivar a autoestima. É você se valorizar, é você ver que você tem potencialidades, que você tem defeitos, mas que você também tem valor. Então, preservar essa autoestima é fundamental para uma boa saúde mental, uma boa saúde psicológica e um bom desenvolvimento no seu local de trabalho. E a gente chega em outro tema que é bem importante, que é a decisão, né? Processos decisórios também são muito importantes para as organizações. Então, o processo decisório, ele é um ato de escolha e às vezes ele é indispensável. Você vai precisar tomar decisões em qualquer nível de organização ou de cargo que você tenha. Então, em algum momento você vai precisar tomar essa decisão ou várias decisões, né? Então, assim, quais são as questões que norteiam uma decisão, basicamente, né? É o problema, como você vai visualizar esse problema, é a percepção que você tem desse problema, depois é a escolha que você vai ter diante desse problema ou a decisão, e por último, o resultado da sua decisão. Como você analisou cada consequência, cada questão que fazia parte da sua escolha e como isso impactou, de certa maneira, o que você fez, o que você decidiu, né? Bom, e aí sempre numa decisão, seja ela qual nível for, seja ela qual situação, ela vai ter os riscos e as consequências. Então, qualquer situação que você esteja vivendo, você tem que ter essa plena consciência que o que você decidir vai gerar consequências boas e consequências ruins. Então, a gente, como adulto, nós temos que aprender a lidar com isso. Mesmo sabendo que aquela decisão é necessária, mas que de repente ela não vai ter lados ruins na história. Então, isso a gente tem que aprender a lidar também. Então, a decisão, ela precisa de um entendimento claro do problema e o valor que essa decisão vai gerar dentro da sua organização. Qual é o valor que essa decisão vai trazer para a sua organização, tá? Ou para a organização onde você atua, você trabalha, enfim. E por último, na nossa semana, a gente falou sobre qualidade de vida no trabalho, que é uma coisa também muito importante para todos nós, né? Então, a qualidade de vida no trabalho é a saúde que nós precisamos ter dentro do ambiente profissional, né? Então, esses ambientes, eles às vezes demonstram contextos de mal-estar, contextos onde as pessoas vivem tensas, estressadas, doentes, pedindo afastamento, ou quando isso é muito bem trabalhado dentro da organização, vira um ambiente de bem-estar, onde os colaboradores gostam de ficar, onde eles gostam de viver. Gente, então era esse o tema dessa semana, espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Não esqueçam que a gente já está na penúltima unidade da nossa disciplina, então aproveitem para fazer as leituras do material e se preparar para as avaliações que logo chegarão, tá bom? Vejo vocês então na unidade 8.